Vamos nessa, gurizada. Vamos falar do nosso tricolor. O nosso tricolor que vem de um bom resultado. Um bom resultado. Não sei se foi um bom jogo. Eu quero comentar isso aqui com vocês. Também quero falar sobre o zagueiro Vieri. Quero falar também sobre as saídas que aconteceram aí, as 20 e tantas saídas que aconteceram. E também sobre a liga, mudança de liga, 100 milhões na conta, será? E quero projetar com vocês aqui o Grenal, agora do final de semana. Tudo é Grenal, vocês sabem como é que é. Mas antes, só largar o dedo no like aí, gurizada. Só largar o dedo, larga ali, não custa nada, beleza? Sobre a vitória em cima do Galo. Por que eu tô trazendo isso para um vídeo gravado? Nos últimos 2 pós-jogos, infelizmente, nós não conseguimos cumprir a nossa agenda aqui no canal, agenda de lives, por conta... Você já sabe, né? Por quê? Você já sabe. Por conta de... Nós estávamos ocupados com a pequena aí, e infelizmente não conseguimos cumprir a agenda. Mas eu quero trazer um comentário bem rápido aqui com vocês sobre esse jogo. O Grêmio bateu o Galo na arena pelo placar de 2-1. O Galo com um jogador a menos em praticamente todo o jogo. E o nosso tricolor com aqueles velhos problemas defensivos e também na criação. A verdade é que o Mac entrou contra o Juventude, mostrou serviço. Ontem, novamente, contra o Galo, ele mostra serviço, mas é um jogador que está em evolução. Ele está somando a cada partida, está melhorando a cada partida, e ainda não é aquele jogador, né, a grande estrela Mac, mas ele está no caminho, e ele vai chegar lá. E na parte defensiva, eu preciso citar aqui o nosso zagueiro Vieri. É bandido ou é mocinho? Porque nas 2 últimas partidas, o Vieri sim teve falhas que comprometeram. Teve falhas que apareceu lá no placar. Contra o Juventude, alguns podem dizer, não, foi má sorte, acontece. Aconteceu em cima dele. Contra o Galo, ontem, a falha no gol é total dele. E por que eu estou frisando isso? Porque algumas pessoas estão colocando a culpa no goleiro. Não, mas aí não tem como, aí nós vamos enlouquecer. O Vieri vê a bola viajada na direção da área do Grêmio. Ele calcula mal essa velocidade, essa força da bola. Então ele faz uma parede no atacante, tenta segurar o atacante com o corpo, de alguma forma, impedir a passagem dele. Executa muito mal, calcula muito mal. A bola quica, perde força e mata todo mundo. A bola quica na frente, amortece e fica escancarado. O Everton, no momento que ele percebe o Vieri fazendo merda, o Everton ele automaticamente corre em direção à bola para tentar de alguma forma abafar o chute. A finalização, diminuir o ângulo do chute, etc e tal. Mas o atacante do Galo encobre o Everton numa excelente finalização. O Everton está totalmente vendido na jogada. Até mesmo se a gente quiser puxar a orelha do Gustavo Martins, outro que ficou vendido. Ninguém esperava a reação do Vieri. Ninguém. Aquela reação. Ele deixa a bola passar, a bola quica, amortece, fica no meio do caminho, na feição para o atacante finalizar. Como eu disse, o Everton vem desesperado, ele tenta fazer o abafo, ele faz de tudo, ele tentou salvar a pele do companheiro e ele também é vítima, assim como o Marlon e o Gustavo Martins colocam os dois como vítimas. Não tinha como, não tinha tempo de reação. Entre o contato físico do atacante com o Vieri e a finalização, demora exatos 2 segundos. Não tem como ter uma reação. Não naquela velocidade. Não a defesa correndo para trás. Não com o teu goleiro esperando que tu vá afastar a bola. Estando numa zona segura. Eu boto sim a zona que o Everton estava como segura. Porque ele não estava lá dentro do gol, né? Embaixo das traves. Ele não estava lá na linha de fundo esperando a jogada se concluir. Com o gol praticamente escancarado. Não estava.
Mas ele também não poderia estar na meia-lua, que foi mais ou menos onde a bola quicou. Vendido, tá? Quem tá colocando... E por que eu tô falando isso? Porque tem gente de canal grande aí, de grandes emissoras, colocando... Não, porque é um goleiro experiente, porque ele deveria ter... Só se ele tivesse bola de cristal, meu camarada, pra ver. Ali o companheiro dele deixou ele vendido. Ah, mas ele poderia ter gritado. Vou frisar. Entre a cagada, que é a tentativa dele segurar o atacante com o corpo, e a finalização, 2 segundos. O que ele deveria ter gritado em 2 segundos e o Vieri absorvido a informação? Ah, não, mas quando a bola estivesse viajando, ele já deveria ter gritado. Bom, então ele não confia em ninguém. Então ele tem amadores. Os zagueiros são amadores, que ele precisa estar gritando enquanto um balão para frente. O que o zagueiro tem que fazer? O zagueiro tinha que fazer o simples. E não fez o simples. Ele confundiu a própria defesa. Sobre as saídas. Tem uma lista extensa de jogadores que deixou o Grêmio. As 2 últimas, o Cuéllar. As 3 últimas, o Aravena, o Cuéllar e o Cristaldo. Certo? Jogadores que sim deveriam ter saído. Eu não tenho nada contra a limpa que foi feita. Muito pelo contrário. Tem que fazer a limpa mesmo. Tem que fazer a limpa mesmo. E é muito difícil um dirigente passar a vassoura dessa forma que foi. É difícil fazer. Mas, onde está a minha crítica em cima disso daqui? A transparência do clube em relação ao que foi gasto. Porque, querendo ou não, há gastos aqui. Por isso, eu gostaria que, de alguma forma, a direção revelasse os valores. Com essas saídas, foi gerado para um clube um custo de tanto. Tal custo já seria por conta dos contratos, mas houve esses custos, o Grêmio teve que antecipar, o Grêmio teve que... Enfim, tá? Gostaria que tivesse um pouco mais de transparência, mas a limpa tinha que ser feita. E já que eu falei sobre um acerto da direção, eu quero falar sobre um possível erro da direção, que está no radar. A mudança de liga. Eu sei que está acontecendo problemas na Libra, que a Libra está sem diretores. Presidentes não foram eleitos nos clubes, então eles saíram, logo também ficou vaga a cadeira que eles ocupavam na Libra. O do São Paulo é um, por exemplo. Ficou vago essa cadeira, então não tem diretores lá. O banco responsável pelo empréstimo que o Grêmio pegaria de 5% em 14 anos, recuou por uma questão de contrato, etc e tal, ele recua. Também não vai mais oferecer. Tem o problema que o Flamengo colocou a Libra na justiça. A Libra tem advogados para defender a liga. E esses advogados são remunerados e o Grêmio precisa ajudar nessa remuneração. Então, custo. O Remo subiu, Remo é da Libra, sobe da Série B para a Série A, mas a grana não muda. Aquilo que a Libra pagava para todos, adicionando mais um clube, continua pagando a mesma coisa. Então, sim, é injusto, está mal feito, mas aí vem o grande problema. O motivo da minha crítica aqui. O Grêmio, se mudar de liga, automaticamente receberá os 109 milhões referentes a 10% da cota de 50 anos de televisão. Gente, 10% é um valor significativo, ainda mais projetando 50 anos. Não tem como saber o que vai acontecer no ano que vem. Quem dirá em 50? Nós aqui nos referimos a isso quando foi um Internacional de uma maneira meio chacota. Olha o que estão fazendo lá. Estão comprometendo o clube em 50 anos. Isso é uma burrice. Isso é uma burrice. E aí, papapá, e Barcelos é meu herói porque tu tá fazendo isso com o vermelho. Agora aqui vão
estão pensando, porque vai para votação no conselho, em fazer a mesma coisa. Comprometer em 50 anos 10% da cota. E isso precisa, como eu falei, passar pelo conselho. O conselho que não houve tanta renovação assim, na última eleição, não houve tanta renovação. É basicamente os mesmos, falando de forma geral, basicamente as mesmas pessoas que rejeitaram essa ideia num passado muito recente. Preferiram a Libra, porque houve votação. Por que agora entenderam que é melhor para o Grêmio? Não, porque lá tá uma bagunça. Então alguém tem que pegar, já que vários clubes fazem parte ainda, sentar, reunião, tomar as rédeas da liga, sentar com TV, sentar com o banco, resolver o problema que está na liga. A mudança da liga pode gerar um problema maior para o Grêmio. Ah, não, mas os 100 milhões, 109 milhões serão muito bem-vindos porque vai ajudar no quê? Onde será empregado os 109 milhões? E aí vocês lembram que eu falei, eu quero saber quanto de custo gerou as saídas. Eu não estou criticando as saídas, eu estou querendo saber o quanto de custo gerou para o clube. Eu sei que teve empréstimo, eu sei que teve saída que não gerou custo nenhum, encerramento de contrato, etc e tal. Mas teve quebra de contrato ali também. E o Grêmio também paga parte de salários para outros jogadores. A folha paralela. Eu quero saber o quanto tá isso daí. O clube ainda não informou. Por alto, se sabe que está em torno de 20 milhões. Por alto, tá? Por alto. Então, houve um custo de 20, nós vamos pegar 109. Tem que cobrir aquele custo, certo? Então, o 109 já está virando em torno de 90. Se não for mais lá. É por isso que eu estou querendo saber onde vai ser aplicado os 109 milhões. Vai ser para pagar dívidas, que têm juros muito altos. Então o clube venha, coloca no papel e mostre para o sócio. Até porque os sócios decidiram quem seriam os conselheiros. Então beleza, mostra para o sócio o que será feito com essa grana. A gente tem um economista como presidente. Ele tem capacidade para fazer isso. Mostra para o torcedor o porquê está sendo feito. Outra coisa que me chama a atenção é que o CEO do Grêmio, o Leitão, ele é um dos caras que participaram da criação da Liga, da LFF na época, que agora é a Liga Forte União, uma coisa assim. Ele é um dos caras que participou da criação dessa liga. Ele conhece a liga. Então ele está levando o Grêmio para um projeto que ele fez parte no passado, que ele faz parte, enfim, e que ele conhece. Beleza. Mas e os 50 anos? Vai ser bom? Vai ser ruim? Vamos fazer no escuro assim mesmo? Isso vai afetar o futuro do Grêmio? Tem que ser muito bem explicado. Agora eu quero falar sobre alguns comentários que estão sendo direcionados ao Arthur. O Arthur, nesse time, que jogou contra o Galo com o Nardoni, que não vai, infelizmente, participar do Grenal, mas o Arthur, nesse time, vai fazer sim a diferença, porque tira o peso do Arthur, deixa as coisas um pouco mais leves para o lado dele. Então tem uma turma aí que está dizendo que o Arthur não serve mais, que o Arthur tem que ir embora, que não sei o quê. Por que tem uma ala da torcida que detesta elenco forte? Eu gostaria muito de saber. Muito mesmo. O Arthur tem que ficar. Nem que ele sente no banco. Ele tem que ficar. Ele é importante. Ele é um bom jogador. Tá oscilando dentro de tudo, porque todos estavam oscilando. Dentro do contexto, ninguém estava bem. E o Arthur estava dentro do contexto. Agora, quando as coisas começarem a melhorar, que o Castro aí, tô torcendo, melhorar o time, colocar as ideias dele no campo, naturalmente o Arthur vai crescer. E a gente precisa de elenco forte. Então eu não sei o que passa na cabeça de alguns gremistas.
a simplesmente falar, não, vou mandar embora, nem precisa mais se preocupar com isso aí, manda embora. E como eu disse, tudo é Grenal, e aqui eu quero falar um pouco sobre o que o Castro está mudando no time. Já dá para perceber pequenas mudanças. Para mim, o que mais chama a atenção no Castro é que antes ele acertava coisas no time e na partida seguinte ele não repetia. Mesmo os jogadores estando à disposição, ele mudava jogadores, mesmo ele dizendo que não estava mais fazendo teste, ele mudava jogadores. Então não é por teste. Parecia que ele estava perdido ao não repetir aquilo que estava dando certo. Dessa vez, o Castro repete. Ele repete o Vieri, que apesar da falha que eu já comentei aqui, ele tem um gol, então ele dá a volta por cima dentro da partida, ele não se afunda na partida. E para essa partida contra o Galo, o Castro manteve o Vieri. Então, ficou no positivo lá atrás? Beleza, mantém então. E foi o que ele fez. O Mac, o Castro manteve, deu certo. Ele testou o Pavon na lateral, vinha testando, enfim. Dessa vez, contra o Galo, ele botou como titular. Deu certo, repetiu. Em outras posições, o Castro também meio que tem feito isso. Ele tentou uma formação diferente no meio, ele repetiu. Deu certo, repetiu. Isso é um ponto positivo do Castro. O resultado ajuda o Castro a ter um pouco mais de tranquilidade, porque no Brasileirão, 50% de aproveitamento é um bom número. É um ótimo número. Para quem está num processo de reconstrução, 50% de aproveitamento é maravilhoso. Tá tudo certo. O Castro ganha tempo e tranquilidade. E no Grenal, se ele repetir aquilo que está dando certo, nós estamos muito mais perto da vitória do que da derrota. O Internacional ainda é o favorito, na minha opinião, porque no Gauchão o Internacional vem bem. No Brasileiro é outra coisa, o problema é deles, eu quero mais que eles se ferrem. Mas o time do Grêmio vem evoluindo. O Castro vem tendo um pouco mais de tranquilidade. Mas o melhor para o Grêmio é sim conseguir bater o Internacional na final, porque vai trazer ainda mais tranquilidade. Eu sei que você está pensando, mas o Gauchão não vale nada. Se perder ou ganhar é a mesma coisa. Na prática não é assim. Na prática não é. E a minha grande expectativa pro Grenal é que o Castro repita o que está sendo positivo. E a minha grande expectativa pro Grenal é que o Castro repita tudo o que está dando certo. E também olho no Mac. Porque o Mac pode ser o cara que vai ali e desequilibra no Grenal. Pode sim acontecer. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal, o seu comentário, ele é muito importante. O teu comentário, ele é essencial aqui para o canal e eu leio todos os comentários e de alguma forma sinalizo que eu li. Até o próximo vídeo aqui no canal Zona Gremista. Tchau, tchau!